Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, eu sou a Ana, eu sou antropóloga, eu sou professora atualmente na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu estou aqui, né, junto com a Terezinha Dias e com o Can, vou deixar depois eles se apresentarem, nesse trabalho do caminho das favas, do caminho das sementes. Então, eu vou começar contextualizando muito rapidamente a obra, né, e depois eu passo a palavra ao Can e à Terezinha para eles me complementarem. Então, eu, na verdade, venho trabalhando com os CRAO desde 2004. E a primeira vez que eu fui nos CRAO, na terra indígena CRAO, foi com a Terezinha, que é agrônoma, trabalha na Embrapa, Recursos Genéticos. E foi no âmbito de um projeto chamado Etnobiologia, Conservação de Recursos Genéticos e Segurança Alimentar entre povos indígenas e comunidades tradicionais. E bom, eu acho que a Terezinha vai poder falar melhor do que eu sobre o projeto, né? Mas esse projeto tem um mito de origem muito interessante, porque, enfim, os CRAO cultivam muita diversidade de sementes, né? É uma roça em pé, uma roça bela e boa, é uma roça diversa, né? Mas ao longo do tempo, enfim, por vários motivos, né? Muitas dessas variedades foram se tornando escassas, foram desaparecendo das roças. E uma delas é um milho muito importante para os CRAO, que é o porrumpé. É um milho belo e bom. E na década de 70, os pesquisadores da Embrapa tinham coletado algumas sementes desse milho que ficaram conservadas lá no banco de germoplasmas da Embrapa, que é atualmente, acho que o maior banco de germoplasma da América Latina, né, Terezinha? Acho que é para me complementar sobre isso. E, bom, nos anos 90, por meio de um indigenista, a mediação de um indigenista da FUNAI, os CRAO reencontraram essa semente de milho local, essa variedade tradicional, lá nos bancos de germoplasma da Embrapa, fizeram, né, um grupo, uma comitiva para resgatar essa semente. E, bom, a Embrapa ela é uma empresa muito conhecida, né, como uma empresa voltada para o agronegócio, mas ali tem um grupo muito importante de pesquisadores, do qual a Terezinha faz parte há muitos anos, que trabalha com a agricultura familiar, trabalha com a agricultura indígena, né, e faz essa frente muito importante ali dentro. Então, o projeto, eles fizeram esse trabalho de reintrodução dessa semente de milho que tinha sido perdido, né? E os CRAO, num gesto simbólico, depois de terem resgatado a semente e voltado a cultivar nas suas roças, eles voltaram na Embrapa, em Brasília, para devolver essas sementes, né? E daí começou esse projeto de conservação, né, de recursos genéticos e segurança alimentar. E o objetivo maior, né, de reintrodução dessas sementes que vinham se tornando escassas nas roças, de enriquecimento dos quintais. Esse projeto foi o primeiro projeto de cooperação técnica, né, entre uma empresa brasileira, a FUNAI, uma associação indígena, e nos CRAO também. Acho que o Can vai poder falar bastante sobre isso, né? Quer dizer, bastante, acho que já devo até ter passado meus 5 minutos e nem entrei na fala ainda. Mas só para contextualizar, e das feiras de semente também, né, os CRAO foram. Então, enfim, foi no âmbito desse projeto, né, de resgate, de articulação, né, entre o que a gente chama de conservação on-farm e conservação ex situ, que também essa obra foi concebida, né. E aí, indo para as favas, né, os CRAO, eles conhecem uma variedade muito grande de favas, são 47 variedades conhecidas, né, atualmente. E em 2010, no âmbito desse projeto, a Terezinha coletou esses 47 tipos de fava nas roças CRAO, né, que estão guardadas nesse banco de germoplasmas na Embrapa. E são essas favas que estão aqui hoje na exposição, né? Na verdade, só das 47 vieram apenas 43. E, enfim,
enfim, é muito impressionante, eu acho que, bom, acho que nós trabalhando com os CRAO, que a gente aprende justamente é que essas sementes, essas plantas não são só recursos genéticos, né? Não podem ser restritas a essa categoria, e a relação que os CRAO e a maior parte dos povos indígenas têm com as plantas e com as sementes. As sementes encarnam histórias de vidas, né? Incorporam essas histórias de vida, são relações afetivas, né? Tem uma dimensão mitológica e ritual muito importante, né? Essas plantas cultivadas na roça, muitas vezes são cultivadas com filhos, se faz resguardo. Tem toda uma relação de cuidado, né? Cultivar uma roça é cultivar relações. E relações de cuidado, mas que também podem ser perigosas, né? Então, assim, o que a gente tentou trazer na exposição sobre essas favas é, primeiro, essa dimensão também estética e multissensorial, né? A beleza dessas favas, enfim, muitos desenhos, muitas cores e muitas formas, inclusive toda a classificação, né? Dessas variedades, a etnoclassificação é baseada nessa percepção de cada microdiferença entre essas favas, mas também essa dimensão ritual, né, da linguagem também das favas. Essas favas cantam, então na exposição vocês vão poder também ouvir um pouco do canto da fava, que não é um canto sobre a fava, né, mas o canto da fava. E por fim, para além, né, de toda essa dimensão estética e multissensorial dessas sementes, a gente quis tornar visível todas essas redes de troca e de circulação que contribuem para o incremento e para a conservação dessas sementes no tempo e no espaço. E para retraçar isso, a gente teve que ir para uma história muito profunda, né, porque essas favas, elas têm 2 centros de domesticação, na Mesoamérica e nos Andes. Então, os primeiros vestígios arqueobotânicos de fava datam de 8.000 anos atrás nos Andes, né? E um estudo que é feito atualmente, né, mostra que as favas CRAO têm essa linhagem genética andina, né? Então, enfim, essas favas fizeram muitos caminhos antes de chegar nos CRAO, antes de chegar no MAC, antes de, né, essa possibilidade de que elas vão ser plantadas também na Caripetã, nos Guarani, continuar esses caminhos, e essa exposição está tendo um papel importante nisso, da atualização, né, porque essas sementes, a ideia é que elas saiam daqui e possam ser replantadas, né. E, enfim, só para terminar, eu acho que a ideia também é que esses bancos de germoplasma, né, Terezinha, eles não sejam só, fiquem ali como para fomentar a pesquisa científica de melhoramento genético, mas que eles possam ser abertos, né, e possam ser acessados por essas comunidades indígenas e por essas comunidades tradicionais também, né? Porque grande parte das sementes que são ali guardadas foram coletadas entre agricultores familiares, entre povos tradicionais. Então, eu acho que isso também é uma das lutas do trabalho que a Terezinha e o CAN, né, vem fazendo também nessas articulações políticas, né, de democratizar esses bancos e que os povos possam acessar essas sementes, né, para enriquecer suas roças, enriquecer seus quintais e garantir a sua soberania alimentar, né? É isso, gente, desculpa, acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu vou passar aqui a palavra para a Terezinha e para o CAN. Obrigada. Então, pessoal, uma alegria estar aqui, especialmente no contexto geracional aqui com o CAN e a Ana, que praticamente tem o dobro da idade. Então, eu os conheci ainda bem jovem, né? O CAN com 10 anos e a Ana com quase 20 anos, tá? Então, é um processo de aprendizado enorme. Eu trabalho há muitos anos na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que na década de 70 foi estimulada pela FAO, né, ligada à ONU, para criar bancos de semente. E foram criados vários bancos de semente no Brasil, que hoje compõem estruturas que conservam sementes para o futuro, chamado conservação ex situ.
E o local que eu trabalho, em Brasília, é o coração dessa estratégia nacional de conservação de semente, que é um grande banco de sementes, onde elas são mantidas a menos 20 graus e cerca de 18% de umidade, fruto de amplas coletas no estado brasileiro e intercâmbio com outros países. Então, desde a década de 70, que nós temos essas coleções aqui e mais 166 outros bancos ativos de germoplasma esparramados no Brasil. E, para nossa alegria, nós trabalhávamos somente com estratégias de conservação ex situ, coletar e colocar nesses bancos, quando, em 1994, chega um grupo de indígenas falando que queriam entrar e que queriam resgatar sementes de milho. Aí eu brinco que os craôs bateram uma flecha na porta da Embrapa e nos fez repensar as estratégias de conservação nacional, e a exemplo de outras iniciativas que estavam acontecendo em outros países, nós começamos a trabalhar com a conservação local, ou a conservação in situ on farm dos recursos genéticos, estimulando redes de guardiões de semente. E nosso projeto piloto foi no território Craô, onde a gente realizou diversos estudos relacionando semente, cultura, com estratégias de conservação in situ, e também buscando desenvolver métodos de interrelacionar a conservação das sementes feita na mão das comunidades com a conservação feita pelos pesquisadores nas estruturas governamentais de conservação. E, felizmente, atualmente, nós já estamos trabalhando em modelos de depósito no formato de salvaguarda ou caixas pretas, para que as comunidades possam ter outras alternativas também de guardar seu material genético frente a esses desafios e ameaças tão fortes como as mudanças do clima e outras ameaças que pairam sobre essa ampla agrobiodiversidade de sementes tradicionais conservadas nos territórios indígenas. Então, nós estamos debruçados construindo essas estratégias em vários momentos e fóruns, trabalhando também para que as comunidades entendam a importância de compor os esforços de conservação local das sementes para o futuro da humanidade, com a conservação governamental, unindo essas duas linhas e estratégias de conservação. Com o povo Craô, foi muito bacana esse projeto pioneiro, porque além deles terem sido o primeiro povo que buscou sementes conservadas em estruturas governamentais, eles ficaram tão animados com isso que resolveram fazer a primeira feira de sementes no Brasil, que acontece no ano de 1997. E aí eles não pararam de fazer feiras e foram influenciando outros povos indígenas a realizar seus momentos de troca, reunindo os guardiões. E estas feiras Craô, que esse ano foi a 14ª, influenciou outros movimentos e redes de semente, como na Chapada dos Veadeiros, onde você tem 8 municípios, onde agricultores familiares realizam também movimentos de troca de sementes. Os Craôs, eles foram premiados pelo movimento Slow Food em 2003 como Prêmio Internacional da Biodiversidade, por ser um povo que fez um movimento para buscar resgatar suas sementes tradicionais dos bancos da Embrapa. Continuamos no território, levantando, fazendo levantamento, fazendo os diálogos, para cada vez mais esse território exemplificar a importância de agregar estratégias para a conservação de sementes para o futuro da humanidade. Obrigada. Então,
Bom dia a todos, eu me chamo Indiahuri Kraô. Como a Terezinha e a minha começou, né, 5 minutos para me falar sobre um tema desse é muito pouco. Eu não sei falar objetivamente igual elas, mas vou tentar. O nosso povo, o meu povo Kraô, né, em 1994, quando vocês viram naquela imagem, meu avô, né, Oscar, vindo aqui lembrar, buscar sementes do milho. No caso, a gente já não tinha mais esse milho. E nosso povo, com a preocupação, viemos atrás desse milho, né, aquele milho colorido que vocês viram exposto ali. E desde então a gente começou a fazer as nossas feiras de semente, né? Ter essa troca com as outras aldeias. Meu povo hoje tem 45 aldeias, né? Então, um território de 320 mil hectares. É um território não pequeno, mas que as aldeias estão espalhadas e precisamos... o intuito da feira é sempre juntar as comunidades das aldeias e convidar os outros povos também que possam vir conhecer, né? Fazer essa troca e a gente ter sementes que a gente já não tem e eles levarem um pouco do nosso, né? Para manter isso, né? E conheci a Terezinha quando eu tinha 10 anos através do meu avô, né? E a Embrapa, contar um pouco da história, né, da feira, porque a feira de sementes sempre acontecia, desde 97 até 2013. Em 2013 aconteceu um acidente, né, devido às aldeias estarem vindo para o local da feira, e teve um acidente muito grave. Meu povo ficou de luto durante 10 anos. Né? Na oportunidade, em 2022, com a mudança do governo, eu fui escolhido pelo meu povo para ser o coordenador local da FUNAI. Então, sou servidor público, né? Então tive mais essa oportunidade de trazer os parceiros de volta, né? A gente sentiu a Embrapa muito afastado da gente e o nosso povo nos provocou que a Embrapa tinha que voltar com essas ações, né? A gente tem a Embrapa como referência, FUNAI também, porque a Terezinha está lá há anos, né? E depois do acidente a gente não fez mais as feiras, 10 anos aí começamos a correr atrás disso e trazer esse movimento de volta, né? Porque na pesquisa que eu fiz no meu estudo acadêmico foi sobre a saúde, né? E a gente começa a ver que o nosso povo está muito doente, né? Doente que eu falo já tem hipertensão, diabetes, e antes não tinha essas doenças na aldeia, né? Porque mudou o hábito alimentar. O povo está deixando de plantar para ir buscar no mercado, né? Chegou a escola, não quero dizer que a escola atrapalhou, mas a rotina da comunidade mudou, né? O nosso povo acordava, comia alguma coisa e ia para a roça. E hoje, automaticamente, acorda pensando em ir para a escola, né? Então, a gente deixou de praticar algo que a gente era do dia a dia para substituir com uma outra cultura chegando na aldeia, né? Então, toda essa preocupação fez com que a gente corresse atrás da feira de volta, e esse ano a gente conseguiu fazer, né, Terezinha? Inclusive, vim com a camisa da feira, vocês verem, né? Depois de 13, 12 anos, a gente conseguiu fazer com que a feira voltasse, e foi agora em setembro, a gente fez um levantamento, né, com mais de 600 tipos de semente ali trocando. Entre elas, uma das principais sementes que a gente mais consome, né, no dia a dia é a fava. Né? A fava ela é plantada todo ano pelo meu povo, né? E a gente armazena essas favas do nosso jeito, né? A gente não tem banco que nem bem bravo ali, a gente armazena do jeito tradicional, né? E no ano seguinte a gente planta elas e temos essas variedades de fava. Esse ano, se eu não me engano, a gente conseguiu, já diminuiu, né? 33 espécies de fava, então de 47 a gente já tem um número menos, né? Então a preocupação da volta da feira é para que isso não se perca, né? Que a nossa comunidade não substitui comida
da cidade com o tradicional. Então, o intuito da feira e a volta, e todo ano a gente quer fazer de volta, e eu acho que é isso, né, Terezinha? É o intuito da feira, porque não é só uma troca de semente, mas ali a gente junta os anciãos, né? Junta o jovem, então tem toda uma troca ali, os professores indígenas, não indígenas, então é um movimento que é muito importante para a soberania alimentar do meu povo, né? Principalmente porque a gente está nessa pauta de preocupar com a saúde, e para preocupar com a saúde a gente tem que ver o que a gente está comendo no dia a dia. Então, acho que é isso um pouco. Não sei se eu já falei demais, não sei se eu fui objetivo, não sei. Mas, enfim, eu estou aqui à disposição em tentar informar o máximo possível, né? A gente fez uma apresentação aqui, mas ela é muito comprida, não sei se teria tempo de ver, mas está acessível. Quem quiser, tiver interesse, a gente pode estar repassando. Em pé? O que é em pé ali? Explique para eles. Tá tudo bom? Pé? Obrigada, gente. Obrigada, Cãe. Obrigada, Terezinha, Karen e Etienne. Desculpe que nós não temos tal tempo, mas muito obrigado. Eu queria introduzir muito rapidamente Jennifer Watney. Você está arqueóloga e você me correta se eu digo uma coisa não bom, mas você é arqueóloga especializada em microbotânica. E o que é incrível com as pesquisas da Jennifer é que nós podemos entender o tempo mais profundo da utilização de plantas, das plantas pelas sociedades humanas. E, bom, não vou entrar em detalhes, mas você mostrar aqui na exposição fotografias do fitoíde, que é uma técnica complicada, que você vai explicar um pouco, mas muito obrigado, eu vou deixar. Obrigada. Posso sentar aqui para eu poder ver os slides? Bem? Só para eu lembrar. É isso, né? Eu apresentei uma coisa de 15 minutos, mas vou tentar ser mais rápido. Bom dia, meu nome é Jen. Eu sou professora no Museu de Arqueologia e Etnologia na USP, no campus do Butantã. E eu trabalho, como a Etienne disse, com vestígio de plantas, né, que a gente encontra no registro arqueológico. Eu estudo isso faz uns 18 anos, mais ou menos. Comecei na Guiana Francesa, depois fiz meu doutorado aqui no Acre, no Brasil. Entrei em Instituto no Rondônia e hoje em dia eu trabalho em Rondônia, Pará e também no Alto Xingu, Mato Grosso, com esse tema, né? Então, por que estudar os vestígios botânicos arqueológicos, né? Porque a partir desses vestígios a gente consegue enxergar questões como domesticação de plantas, cultivo, agricultura, quais plantas as pessoas usavam para construir suas casas, para comer, na culinária tradicional. E também tenho interesse em estudar esses vestígios fora dos sítios arqueológicos, né, em outros locais, assim, para entender como é que essas práticas moldaram as paisagens como um todo, né? Então, assim, como as florestas foram sendo manejadas, como a biodiversidade foi sendo alterada, né, ao longo do tempo. E esses trabalhos, e não são esses, né, mas de vários colegas
a gente tem em comum também, mostram que, né, na grande parte da história, né, da ocupação indígena aqui na América do Sul, os povos indígenas realmente usavam práticas sustentáveis, né, pensado em obter seus alimentos, agricultura, que trabalhavam assim, com a biodiversidade, não contra ela. Né? Então a gente está realmente, assim, falando em territórios, né, na criação de paisagens, essas pesquisas a gente consegue ver a profundidade dessas práticas todas, né, que a gente sabe que hoje em dia também os povos indígenas e tradicionais são muito importantes na manutenção dessa biodiversidade no país. Né? Nossa contribuição na exposição, né, eu falo nossa porque tem o Eduardo Neves também, que é meu colega no museu, que não pôde estar aqui hoje. A gente pensou essa parte junto, né, com o Aitian e com a Karen. A gente traz materiais e fotos desse sítio aqui, o Cachoeiro de Teutônio, que fica no Porto Velho, parte do Porto Velho, né, em Rondônia, estado de Rondônia. É um lugar, assim, falando em território, muito interessante, porque, como dá para ver, é uma cachoeira muito abundante em recursos naturais, né, muito peixe, muita gente pescava ali. Esse lugar teve ocupações indígenas desde uns 9 mil anos atrás até 2012. Pessoas conseguiam pescar nesse rio porque teve a hidroelétrica Santo Antônio, né, que foi construída. Hoje em dia esse cachoeiro é um lago, infelizmente, né, não tem mais abundância de peixe, né, a beira teve que mudar para dentro, etc. Mas eu vou relatar um pouco o que a gente encontrou nesse sítio, porque como que ele contém ocupações tão antigas e contínuas, né, a gente consegue reconstruir um pouco a história, né, de pessoas e plantas ao longo do tempo. Vocês todos iam falar de terra preta de índio? Terra preta? São esses solos super escuros, né, que a gente encontra na Amazônia, que são muito férteis e que são vestígios, né, de ocupação humana, né? Então, na própria aldeia e também fora da aldeia, o acúmulo de lixo, né, orgânico, o manejo de solo, fizeram essas terras escuras, né, muito mais escuras do que os naturais. Essas terras pretas surgem na Amazônia a partir de uns 3 mil anos atrás, mais ou menos, né? Mas no Teutônio a gente tem essas terras pretas de 6 mil anos atrás, né? São as terras pretas mais antigas que a gente encontra na bacia amazônica. E né, tem essas ocupações antigas, tem essas lasquinhas de quartzo que a gente encontrou a fava, né, de feijão, aqui, de 6 mil anos atrás. Essa imagem está no mapa, né, que a Ana construiu junto com vocês, né, como aqui é a nossa evidência mais antiga de fava no Brasil, né, está nesse sítio. Entre, enfim, outras coisas, né, abóbora, mandioca, feijão, as pessoas já desde 6 anos atrás estavam cultivando essas plantas, né, manejando essas diferentes espécies. E no mesmo sítio, né, mas em outro lugar, a gente tem terra preta de 4 metros de profundidade. Essa aqui é uma foto de a gente trabalhando, né, assim, nessa parede gigante de terra preta, que tem pelo menos 6 ocupações indígenas, tudo sobrepostas uma à outra. Desde 3 mil anos atrás até uns 500 anos atrás, né. São as diferentes fases de cerâmica, né, a gente está falando agora, que mostram diferentes povos que viviam aqui ao longo do tempo. E essa é uma coisa muito chamativa, porque é difícil encontrar tantas ocupações sobrepostas, né, no mesmo lugar, mas mostra a importância desse cachoeiro para as pessoas. E a gente tem nessa exposição as fotos de fitólitos, que eu analisei, né, desses solos aqui, milho, araruta, areá, mais milho aqui, palmeira, bambu, banana brava. E a gente tem, né, terminando quase, nessa exposição, 2
conjuntos de artefatos que a gente pensou em apresentar também, desse mesmo sítio. São essas cerâmicas que a gente chama de Popoaçatuba, né? São as cerâmicas mais antigas que a gente encontra nesse sítio, né? De 3.000 anos atrás. Aqui na exposição a gente conta com os fragmentos, né, delas, e também um vaso inteiro que a gente tem na reserva do mar. E eu, analisando essas peças, para esses vestígios botânicos, consegui encontrar vestígios de milho, mas milho que a gente vê que tem danos de fermentado, ou seja, estavam usados para conter bebidas fermentadas, né? Chicha, caxiri de milho, né? Junto com, e sempre com uma planta tuberosa, um raiz como mandioca, araruta. Sabemos que hoje em dia, né, as pessoas fazem a chicha usando vários ingredientes, né? Não só milho, mas misturam milho com mandioca, com batata doce. A gente encontra isso nessas cerâmicas. E também temos esses objetos aqui, né, que são muito pequenos. Essa escala aqui é 2 centímetros. Esses também estão na exposição. E são lascas de quartzo pertencentes a essa ocupação jatuarana, a gente chama, né? 1.300 a 400 anos, mais ou menos. A última ocupação, né, pré-invasão europeia. E tem muito debate na arqueologia se esses lasquinhas foram utilizados como dente de ralador. Porque a gente sabe que nos povos, o Bani, os Waiwai, hoje em dia ainda, né, eles fazem suas raladoras com tábua de madeira inserindo lasquinhas de pedra. Então, analisei, né, os microvestígios nesses objetos e encontrei realmente muito de mandioca, né, mas também feijão, inhame. Então, essas mostras que foram realmente utilizadas para processar plantas, né. E a gente também conta com um ralador papirapé para vocês verem como que é, né, um ralador indígena de hoje também. Isso é da Servo Mãe. Bom, é isso. Só damos aqui uma propaganda para documentar aqui a Tatiana Toffoli, que dirige, né? Que se vocês quiserem essa coisa, você vai ver aqui no YouTube, tem esse documentário sobre Terra Preta, Teotônio. Muito bom. Recomendo. Tá bom? Muito obrigado. Muito preciso. Eu vou introduzir a Stéphanie Sagot, que é uma artista, uma pesquisa, uma professora. Ela foi também a criatriz de um centro de artes no sul da França que foi dedicado das perguntas da alimentação, la cuisine. Foi um centro de artes muito interessante. Combien de temps ça a duré? 18 ans et moi 14. Okay. Stéphanie trabalhei 14 anos nesse centro de artes e foi uma experiência incrível, muito transdisciplinar, com colaboração com agricultores e também pessoas que fazem cozinha e artistas. Então nós estamos muito felizes de receber você aqui. É interessante também de receber Stéphanie aqui porque o trabalho dela, que está na mezzanine, mostra a luta importante na França que aconteceu nos 60, que se chama Lutte du Larzac, que foi uma grande ocupação nos 60. Então é interessante nesse projeto, nessa exposição, de ver diferentes perspectivas do território do Brasil, mas também do território da França, onde você tem alianças entre os pessoas da sociedade civil, ativistas, pessoas paysans, como diz paysans, camponeses aqui. Mas Stéphanie hoje vai apresentar uma apresentação muito recente que ele
pensava estar muito conectado ao sujeito da mesa. Ça va, donc j'ai juste dit que je t'ai présenté un petit peu. Voilà, très bien. À peu près. Voilà. Et ben, il y a... Merci. Merci pour cette invitation. Et une dernière chose, nós vamos ter uma tradução consecutiva, porque... En fonction de... vous allez voir, il y a plein d'images, je vais passer très vite sur pas mal d'entre elles, parce que j'ai envie de rebondir sur une pratique que je développe là, vraiment très très récente dans mon travail d'artiste et de chercheuse, qui me semble faire écho avec ce qui vient d'être dit, mais et aussi avec les rencontres et les danses qui se sont passées ce matin. Eu vou passar bem rápido as imagens para poder mostrar uma técnica que eu desenvolvo no meu trabalho, que faz éguas aos temas que foram ditos aqui. Tout d'abord, je travaille sur un sujet que j'appelle Terre amoureuse depuis 2 ans. Eu trabalho há 2 anos num assunto que se chama Terra Amorosa. Et pour moi, Terre amoureuse, c'est une sorte de cosmogonie qui nous relie à la Terre. Para nós é tipo de cosmogonia que nos liga à Terra. Avec un travail de recherche qui va passer par des cartographies autour d'artistes qui font du maraîchage et d'artistes paysans. É trabalho que passa por técnicas de maraîchage nos pântanos e de camponeses. Mais aussi, donc pour moi, c'est aussi un travail d'écotopie, je parle d'écotopie concrète. Écotopie, c'est une utopie écologique. É trabalho de utopia ecológica, d'écotopie. Le nom Terre amoureuse, au Moyen-Âge en France, terre et amour ont une signification commune liée à la fertilité. Na Idade Média, na França, terra e amor têm significado comum relacionado à fertilidade. Et au XIXe siècle apparaît l'expression terre amoureuse. No século XIX aparece a expressão terra amorosa, qui va dire une terre fertile. Que quer dizer terra fértil. Et un peu avant la moitié du XXe siècle, en France, l'expression disparaît des dictionnaires. E ao longo do século XIX, a expressão desaparece dos dicionários. Et en même temps, l'agriculture intensive se déploie. Parce que la France est vraiment un pays complètement tourné sur sa production agricole, où on a complètement transformé les paysages, partout dans le monde, malheureusement, mais presque partout, pour avoir une productivité, une exploitation maximum de la terre et de l'ensemble du vivant. E ao mesmo tempo que esse termo foi desenvolvido, a França se virou para uma agricultura mais intensiva, focando no máximo de produtividade possível. Donc, je passe quelques images. Là, c'est le centre d'art, la cuisine dont a parlé Étienne. Esse é o centro de arte que o Etienne falou. Avec voilà, divers projets qui nous lient à la terre. Je vais pas. J'ai amené un ouvrage qu'on pourra consulter pour en parler à d'autres moments. Et donc, ça m'a conduit à faire notamment un jardin dans des techniques d'agroforesterie avec un conservatoire de plantes mellifères. Isso me levou a fazer esse projeto de agrofloresta. Ça s'appelait Aux arbres. Alors ça, je l'ai fait avec une autre artiste qui s'appelle Suzanne Husky. Se chama Nas Árvores. Donc ça nous parle de ce que je vous ai dit. Donc en termes de cartographie sensible, voilà, ça peut donner des choses comme ça. Donc où je me rends chez des artistes qui donc travaillent en amour de la terre et pas en exploitation de la terre. Et je fais aussi, j'ai une pratique de la transe et de la méditation sur place qui me permet de ressentir aussi ces lieux. Et je discute aussi j'échange avec ces artistes, je fais des entretiens
qui me permettent de comprendre ce qui se joue dans leur pratique artistique à ce moment-là. Comment le maraîchage, par exemple, pour eux, est un médium artistique au même titre que la sculpture. E ela faz trocas de informações com os artistas para descobrir como a prática agrícola deles está ligada à arte. Porque é importante de entender que essas mapas são mapas de lugar que são colaboração entre artistas e agricultores. Isso é muito específico porque a Stephanie está fazendo uma importante trabalho de cartografia desse lugar que são realmente uma colaboração entre a agricultura e entre arte. Mais c'est pas des collaborations avec des agriculteurs, c'est des artistes qui investissent des terres et qui deviennent paysans. Exatamente. Então essa noção de bifurcação é importante, porque você tem muitos artistas agora em França e nos outros lugares do mundo que se tornam agriculteurs. Je veux juste préciser parce que Oui, j'ai compris complètement. Et alors, cette cartographie-là, donc c'est de ce projet, de ce travail dont je veux parler, c'est la dernière ferme urbaine de Saint-Denis, qui est une banlieue de Paris, en France. Essa é a última fazenda urbana de Saint-Denis, que é uma periferia de Paris. Et donc il y a un groupe d'artistes qui s'appelle le Parti Poétique qui a un bail pour travailler cette terre pour 99 ans, depuis quelques années. E tem grupo de artistas que tem tipo aluguel, arrendamento para trabalhar essas terras. Et donc c'est un endroit qui est traversé, donc c'est un couloir aérien. Il y a énormément, donc c'est un terrain social aussi très compliqué. C'est pas du tout une ville agréable à vivre et il y a beaucoup de problématiques sociales, beaucoup de pauvreté, etc. Et ce sont des quartiers, je dirais, c'est pas que mon point de vue, mais un peu délaissés par les politiques publiques. Essa região de Saint-Denis é uma periferia bem complicada, com muitos problemas sociais e largada pelas administrações. Et donc ça s'appelle zone sensible. É uma zona sensível. Et cette ferme, autrefois, avant que le Parti Poétique l'investisse, cette ferme était une ferme de production de salades en mode d'agriculture traditionnelle, avec des pesticides et tout ça. E antes de ser utilizada por artistas, era uma fazenda que era feita para salada e comida para os habitantes. Mas uma agricultura que foi muito intensiva, com o uso de agrotóxicos, de pesticides. Et donc là, c'est les photos du lieu où j'ai travaillé et j'ai proposé, donc j'étais artiste invitée là-bas pour travailler avec eux, de réaliser un objet que j'appelle Hôtel Humus. Eu criei objeto que se chama Altar Humus. Et donc, je le relie à un travail plus global que j'intitule Les enfants de l'humus. Eu ligo isso a trabalho mais global que é as crianças, os filhos do humus. L'idée étant de voir comment développer des pratiques pour la terre dans laquelle on puisse, avec des formes de médiation et des rituels qui nous permettent de comprendre vraiment, même d'un point de vue pas que conceptuel, mais également organique, que nous faisons partie de l'humus. E para compreender numa esfera de vários tipos orgânicos que nós fazemos parte do humus também. C'est vraiment une question d'amour aussi. É uma questão de amor. Et donc, à zone sensible, il y a une zone où il y a le compost, mais qui n'est pas du tout visible. Et j'ai voulu faire en fait une zone de compost et de rituel vraiment centrale dans le lieu. Tinha uma área de compostagem escondida e largada e ela quis fazer um lugar central. Voilà, en menant beaucoup d'ateliers de plantation, donc ça c'est avec Olivier Darnay qui est artiste du Parti Poétique, et puis plein d'ateliers qui ont été menés sur la question de l'humus avec des enfants.
notamment, pas que. Hein, Vários workshops com crianças feitos com um artista parceiro. Et donc l'objet qui a été créé reprend la forme d'un oméga. Je ne vais pas développer toute l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a une dimension aussi très symbolique de rapport au cosmos. Et donc il est dans un bois qui a été brûlé, qui est un bois de récupération, et avec des céramiques qu'on voit ici, et qui en fait qui citent à la fois les éléments, la terre, le feu, etc., mais aussi toutes les plantes mellifères de zones sensibles. É uma área de recuperação de bosque, objeto em forma de ômega. Et donc je vais vous montrer une petite vidéo qui est en cours de montage, mais qui dure 4 minutes, et qui permet de comprendre aussi ce qui s'est passé, aussi ce qui se passe, parce que c'est un hommage aux abeilles, à cette vie, et à ce cycle de la vie. Voilà, après un repas qui a été fait avec un chef brésilien d'ailleurs, et donc je ne sais pas si ça se lance tout seul ou pas. Il faut mettre clé. Bon, c'est en cours de montage, hein, donc il faut être indulgent. É vídeo de 4 minutos que ainda está sendo feito sobre as abelhas. Il y a du son, donc je ne sais pas si je suis... Ah, ça va partir, on va voir ça. Mariana? Quel suspense! Le temps que ça sente, je vous en parle un peu. Donc en fait, il y a un réalisateur qui s'appelle Jack Farman et qui réalise un film qui s'appelle Espèce pionnière. Et en fait, il m'a suivi de temps en temps sur cette résidence, mais de manière tellement discrète qu'on l'oubliait. Et c'est lui qui a fait les photos, les vidéos. Parce que vous allez voir, il se passe des choses aussi à ce moment-là, dont on parlera, et qui... enfin, qui n'aurait jamais pu être capté, et donc c'est assez merveilleux que c'est pu être fait. Enquanto carrega, ela explicou que o diretor foi acompanhando ela de forma discreta para capturar momentos inusitados. Et ça marche. Ça marche, super, on peut lancer. Quand on parle de soin, il y a un mouvement qui est très vaste en fait, qui est très vaste et qui englobe je dirais, les différentes tonalités de nos existences. Terre amoureuse, c'est une cosmogonie de récits concrets sur notre relation en tant qu'humain au cosmos et à la vie en général.
cosmos, bleuets, chrysanthèmes, fleurs de chou, fleurs de radis, fleurs de pommier, framboisier, bourrage, coriandre, sureau, menthe, lavande, thym, agastache, artichaut, basilic, fleurs de courge, fenouil, fleurs de moutarde, aux abeilles et amis, veuillez accueillir en ce jour l'ensemencement de ces micro-organismes, air, eau et feu du soleil par l'action conjuguée des bactéries, champignons et autres amis verts du fumier. Nous honorons ce jour les vies qui demeurent parmi nos restes, nos déchets, nos corps, et qui célèbrent les nuances infinies de nos êtres, passés, présentes et à venir, toutes de sève, de jus, de sang mêlé, tout autour, sur et en cette terre fertile. Voilà, donc ce qu'on peut oui, je vous parlais d'un travail de méditation que je développe aussi avec Grégory Battista, qui est médecin et instructeur de méditation. On développe aussi des œuvres ensemble qui tentent de voir comment nous relier au cosmos par des activations méditatives. Et dans ce qu'on voit dans le film, donc on voit toute la préparation sur des mois en fait, jusqu'à l'installation de cet hôtel Mus, et qui est dédié aux abeilles. Et en fait, quand on plante les mellifères de cet espace, là, en fait, c'est quand on nous voit planter, c'est cette zone-là, en fait. Et donc, on a fait une plantation mellifère méditative, et en fait, on a un essaim d'abeilles qui est venu nous visiter. Nós fizemos uma plantação meditativa junto com o professor de meditação, e as abelhas vieram visitar durante esse processo. Et donc, à la fin, ce qu'on voit, la procession, c'est comment amener les restes du repas, où j'ai travaillé avec une autre artiste qui s'appelle Agnès Prévost. É como levar o resto da refeição Pour un atelier de tissage, et puisqu'on avait mangé que des choses qui avaient été préparées, mais qui viennent de zones sensibles, et on restitue à la terre, en rendant hommage par cette procession, nos restes qui nous constituent aussi en tant qu'être. Et d'ailleurs, humain, humus et humilité ont la même racine qui signifie terre en français, mais en d'autres langages également. Nós devolvemos à terra os restos de comida para fertilizar a terra. Et pour conclure et renouer avec ce qui a été dit ici, et aussi la présentation de ce matin, qui était plus versante également, c'est que je pense qu'en tant que Française, pourtant j'ai grandi dans une ferme ostréicole, donc quand même connectée au cycle de la Lune, à l'océan et tout ça. E para terminar, fazendo uma ligação com o que já foi dito, je ressens que j'ai un immense besoin d'ouverture. Je me dis, peut-être que je commence à arriver à quelque chose à 50 ans, comme quoi il y a de l'espoir dans la vie. E eu estou procurando uma abertura, nessa idade de 50 anos, procurando uma abertura para esses temas. Et je pense que ce qui s'est produit autour de cet objet rituel, etc., et cette idée peut-être on n'a pas convoqué les abeilles, mais en fait de leur faire cette offrande aussi, il s'est produit ça. On s'est retrouvés en méditant au milieu d'un essaim qui est passé là, qui est allé s'installer dans une ruche vide à proximité et qui est reparti le lendemain. Et juste ça, c'est le mystère, il n'y a pas besoin de savoir comment, pourquoi, mais c'est merveilleux, et je pense que, voilà, en tout cas, il y a vraiment un souci du monde occidental
à réparer. E nós estávamos plantando, nós não chamamos as abelhas, mas elas vieram, depois elas se instalaram numa colmeia próxima, depois elas foram embora, então é um mistério maravilhoso essa conexão. Voilà, et donc vraiment tout modestement, et c'est des choses que j'essaye de mettre en place à travers ce projet Terre Amoureuse, les enfants du Humus. E são coisas que eu quero mostrar para vocês nesse projeto de Terra Amorosa e Filhos do Humus. Merci. Merci. Merci.